Salve, salve nação, saudações. Nação, vamos acompanhar aí a mídia falando aí sobre a despedida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio, dois grandes ídolos do Flamengo que vai ficar para sempre na história, marcado na história do Mengão queridão como grandes ídolos que ganharam títulos e deram muitas alegrias à nação rubro-negra. Também eles dão algumas informações aí do Flamengo, vamos acompanhar até o final, esse vídeo tá muito legal, tá muito maneiro. Todos os créditos ao pessoal da ESPN Brasil, link abaixo na descrição do vídeo. Antes do vídeo eu te peço mais uma vez, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Eu só quero fechar essa questão do Flamengo porque o Felipe deu uma declaração avisando que está se despedindo, e tem também o Rodrigo Caio, que não está se aposentando, pelo menos não é a informação, mas está deixando o Flamengo. Conversas desde o meio do ano, o Rodrigo agora veio a público dizer que em comum acordo o contrato dele não vai ser renovado. Vamos ouvir o Felipe e eu também quero falar do Rodrigo Caio aqui. Foi uma decisão muito difícil, muito difícil. Quem me conhece sabe, sempre disse para os meus amigos, para o meu entorno, que eu gostaria de jogar até os 45, mas infelizmente não é possível. Esse ano eu tive muitos problemas físicos que me levaram a ter muita dificuldade em disputar a minha posição, disputar uma vaga no time titular. E eu sempre me prometi a mim mesmo que eu, enquanto eu não tivesse condições de jogar do mesmo nível e me sentir do jeito que eu sinto no campo, eu iria tomar a decisão de parar. Então eu resolvi comunicar à diretoria do Flamengo que o Flamengo merece alguém à altura, que consiga disputar 60, 70 jogos e brigar por uma vaga no time titular de forma justa, né? Então, como eu falei em outras entrevistas, em outras ocasiões, eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. E como eu não posso jogar no Flamengo, eu prefiro me retirar e começar uma nova empreitada. Tá aí, muita sinceridade de lado a lado, porque o Rodrigo Caio também deu uma entrevista para o GE, para o Globoesporte.com, e dentre outras coisas ele fala assim: ganhei, perdi, tive minhas tristezas e no meio do ano tive a certeza de que era o momento de sair com o coração muito em paz. Tem mais ou é só esse o ponto que a gente destacou? Tem mais. Tenho certeza de que o novo ciclo será maravilhoso. Creio que Deus vai abrir uma porta especial para seguir minha carreira, construir novos objetos e será especial. Objetivos, desculpa. Obrigada, presidente. E será especial. É porque eu estava pensando aqui que, na verdade, esse não é o ponto mais interessante da entrevista, sabe? Eu acho que ele fala muitas coisas legais, assim, como, por exemplo, que ele é o Rodrigo Caio do Flamengo hoje, apesar de ter sido revelado e ter muito carinho pelo São Paulo, que tudo que ele construiu nesse Flamengo faz ele se enxergar hoje como o Rodrigo Caio do Flamengo. E um outro ponto que ele cita também é a passagem do Sampaoli, que foi muito conturbada. Teve momentos que ele já estava em condição física de jogo e que ainda assim ele era relacionado, sentava no banco e não era aproveitado em nenhum momento. Então ele agradece o Marcelo, que é o preparador físico do Tite, por ter vindo a público e falado: não, ele tem condição de jogar. Mas tá saindo porque entendeu que era o final, né? Que era a hora. E aí eu fico pensando assim, a geração de 2019 está andando para ser desfeita, o que é natural, mas que também é a perda de um simbólico muito grande dentro desse Flamengo. Vão ficar Gerson, deles, BH, né? Arrascaeta, Gabriel e Everton Ribeiro. Tem um contrato que vence no fim do ano e não se sabe o que vai acontecer. O Rodrigo fala dessa geração, né? E diz que a partir do meio do ano ele iria... Isso aí... o time que está se desfazendo, né? Só quem já saiu embora, ali, né? E aí a gente tá vendo do meio pra frente, ainda tem os jogadores, mas o Everton Ribeiro tem o contrato vencendo no final do ano. O Rodrigo fala mesmo que quando ele via que não era escalado, ele treinava, não adiantava nada, e que ele falava pro grupo: eu tô aqui por vocês, por tudo que nós construímos e tal, que deve ter ficado uma amizade enorme com esse grupo todo aí. Ele realmente agradeceu ao Maceradian, dizendo que não, mas eu só falei a verdade e tal. Ele falou: mas as pessoas não falam a verdade, né? Então você foi muito legal, né? E tal. Ele tem 30 anos. É novo. O Flamengo não tem culpa de não querer renovar, porque ele também realmente se lesionou muito, né? Muito. Ele ficou muito tempo fora. Acho que poderia ter jogado, ele deve ter uma bronca aí com o Sampaoli, e o Tite deu a ele um pouco de oportunidade agora no final, dentro do possível também, porque já tinha lá. E para, entre aspas, azar dele, os dois que eram tão criticados passaram a jogar muito bem. O Léo e o Fabrício. O Léo e o Fabrício, que no começo, né, já ninguém queria. Não à toa o Flamengo tinha buscado esses dois, que eles tinham feito
campanhas muito boas, não foram contratados à toa. Mas no começo, lá no Flamengo, não deu certo, então todo mundo ficava esperando o Rodrigo voltar, o Rodrigo não voltava, machucado. E ele foi dando essa oportunidade dos outros crescerem. O Pablo está lá também e não joga, porque o Fabrício com o Léo assumiram aí essa posição. 30 anos ele consegue jogar muito ainda. Agora, eu nunca tinha ouvido que o Felipe queria jogar até 45, ele está com 38. Ele está com 38. Caramba. Não, querer é fácil. Não que ele não jogue. Aí Djalminha. Tem aí nessa Série A, aí tem uns 10 times que o Felipe ainda jogaria o ano que vem. Mas aí é aquela história, eu vim para jogar no Flamengo e tal, vou cuidar da minha vida e fazer outra coisa. Legal. Porque estão dizendo que ele vai ser homenageado agora. Ele e o Felipe Luiz, já está lá, né? Ele que você fala é Rodrigo. Ele, Rodrigo e Felipe então, Luiz. Aí tem aquele questionamento. Não tem homenagem para o Everton Ribeiro, para o Bruno e quem é o outro que está para renovar? Isso significa que vão renovar? Bruno, Everton Ribeiro e quem mais que vence não agora? É o Gabigol, não me lembro. Não, o Gabigol é fim do ano que vem. Não, o Davi Luiz atingiu a meta já. A situação é o seguinte, até para te ouvir, Djalma, o Davi Luiz... Ai, arranquei o ponto sem querer. O Davi Luiz, ele atingiu as metas, né? Então tem o contrato em tese automaticamente renovado. O Everton Ribeiro não se chegou a um consenso. Começou uma conversa que parou no meio. O contrato do Bruno Henrique está na mesa do presidente. Você deve saber disso tanto quanto eu. A homenagem, ela vem para esses dois caras que são gigantescos também na história do clube. Vão ter o nomezinho no ingresso, vai ter homenagem no campo. Quero te ouvir em relação à saída e em relação a essas mudanças, em relação a esse ambiente que tem hoje no Flamengo. Eu acho normal, né, assim, o final de um ciclo super vencedor no Flamengo, vai aos poucos está acabando, né? A parte da frente ainda permanece, né, do meio de campo para frente, mas do meio de campo para trás praticamente já era, só o Gerson. Acabou. Mas assim, eu vejo muito a situação do Rodrigo em função de suas lesões, porque, na minha opinião, tecnicamente é o melhor zagueiro do Flamengo, não vejo nenhum zagueiro tecnicamente de qualidade melhor do que o Rodrigo, mas ele não conseguiu jogar, não só esse ano, já vem muito tempo sofrendo com as lesões. Eu acho que esse foi o fator principal da não renovação. Acho que o Flamengo também reconhece tudo que o Rodrigo fez, um cara que fez história, ele mesmo já denominando como um jogador que hoje é lembrado por ser do Flamengo, não do São Paulo, conquistou muita coisa aqui. Sim. Mas eu acho que assim, o problema maior é a lesão. Se isso não atrapalhar na carreira dele, sem dúvida alguma, tem tudo para ele seguir uma carreira brilhante ainda, porque é jovem e qualidade não lhe falta. Só para a gente não passar batido no jogo, né, Flamengo e Cuiabá, a gente falou aqui no começo, vamos mostrar essas homenagens da segunda-feira, vamos falar disso. Tem Fábio Santos se aposentando também no fim dessa temporada, final de semana é o último jogo dele com o Corinthians, então a gente vai voltar a falar desses grandes personagens do futebol que estão saindo do campo, ou no caso do Rodrigo, pelo menos deixando o clube onde fez história. Só para a gente não passar batido no Flamengo e Cuiabá, acho que vou usar a palavra de torcida, tá? Mas, assim, o Flamengo entra com a obrigação de fazer um bom jogo depois do que aconteceu com o Galo, se não para conquistar o campeonato, que me parece fora de cogitação, ainda que matematicamente dê, para acalmar, para fazer essa homenagem mais bonita. Como é que você vê esse jogo? Vai lá, fala lá, Djalma. Não, Dani, assim, eu vejo um jogo em que o Flamengo tem que procurar jogar da mesma maneira que vem jogando. Eu acho que esse jogo contra o Atlético foi um jogo atípico, mas o Flamengo começou o jogo melhor que o Atlético. O Flamengo não fez um primeiro tempo ruim. E vem um segundo gol que acaba com todas as possibilidades, que realmente desmontou o Flamengo. Mas eu acho que se o Flamengo jogar como começou o jogo, se impondo... O Flamengo teve a oportunidade de sair na frente contra o Atlético. Não fez, mas só que aí são jogos que são duas grandes equipes. Você falhou, a outra sai na frente, te mata. Então foi isso que aconteceu. Eu nem vejo como um desastre do Flamengo, o 3-0. Eu vejo mais como um mérito do Atlético. Não, um desastre no coração da torcida, né? Não o jogo em si, óbvio. Tanto que eles aplaudem no final. Exatamente. Eu fui no jogo. O torcedor, ele não vaiou durante o jogo, apoiou. Então, eu acho que, assim, nesse jogo contra o Cuiabá, o Flamengo jogando da mesma maneira tem condições de conseguir a vitória. Acho que o Flamengo mudou seu jeito de jogar. Hoje tem uma fórmula de jogar, já tem uma cara. Mas ainda acho que mesmo o Tite sabe disso, está longe do ideal que o Tite pretende para a próxima temporada.
Djalminha, se passou muito calor naquele dia, foi muito abafado o jogo, que a Dani achou que você ia morrer lá abafado demais. e que isso ia influenciar no jogo. Você acha que influenciou? Houve essa temperatura o Djalminha influenciou? estava enxugando a testa, quando saía do vídeo. Não, ela ficava desesperada aqui. Vai lá pro ar-condicionado e tal. E aí você falou de que isso poderia até influenciar no jogo, né? Que todo mundo ia jogar abafado mesmo. Mas assim, o jogo não eu acho que influenciou um pouco mais no Flamengo do que no Atlético, assim, mas na troca de passe. Não que o Flamengo tivesse não correndo, desmonte, não. Mas o Flamengo trocava os passes com mais lentidão. O Atlético estava na dele, né? Sim. Mas isso influenciou porque... Eu não senti o Paulinho abafado, não. O Paulinho é carioca, rapaz. O Paulinho estava em casa. Botou um videozinho no Instagram dele do mate, do chuveirão. Ele estava em casa. Agora, respondendo sobre isso, assim, é o seguinte. Eu acho que essa reta final é ganhar. Desempenho nesse momento, só que o Tite fala constantemente isso e eu acho que falou de novo, até nessa última entrevista, mesmo perdendo. O Tite não gosta de resultado sem desempenho. Ele não gosta só de ganhar por ganhar. O Abel não tá afim, você quer saber se vai jogar bem contra esses últimos jogos. O Abel ganhou 2 jogos, campeão e era. E o que vai ficar? Vai ficar a imagem de que ganhou os 2 últimos jogos. O Tite quer ganhar e quer deixar aquela impressão de que, olha, gente, vai melhorar, tá vendo? Existe uma evolução de trabalho. Tem uma evolução, né? É isso. Então, pro ano que vem, tarará. Gente, nessa hora, não sei, o torcedor queria que ele tivesse ganho do Atlético sem desempenho, sem nada. É 3 pontos e vamos lá. Mas não faz parte do Tite, da personalidade do Tite. Então, assim... Aí, nação, a mídia falando aí sobre a despedida de Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Como o Djalminha falou ali, Rodrigo Caio, se não fosse as contusões dele, né? Contusões muito sérias no joelho, que afetou muito essa participação dele aí no Flamengo nos últimos anos. Infelizmente, eu acho que ele era assim o titular, falou certinho ali, concordo muito com o Djalminha. Ele era sim o titular da equipe do Flamengo, é sim um dos melhores zagueiros do Flamengo, mas infelizmente veio acontecer esses momentos negativos com ele aí no Flamengo e atrapalhou um pouco ali a trajetória dele no Flamengo. Apesar disso, ele tem uma história muito rica no Flamengo, com títulos, com muitos momentos de alegria. Seu maior título da vida na história dele, na carreira dele, com certeza a Libertadores da América lá contra a equipe do River Plate. Então sim, Felipe Luiz e Rodrigo Caio tá marcado na história do Flamengo, são 2 grandes ídolos, que sejam felizes aí em suas trajetórias que vão ter daí para frente. Galerinha, deixe seu comentário abaixo, é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.